prepare o seu coração para ouvir o comentário da lição 3 da EBD, no segundo trimestre de 2026, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Deus fez uma promessa a Abraão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abraão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então, Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abraão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins, e com Abraão e Sarai não foi diferente. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Quando Abraão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu de suas entranhas, ou seja, um filho natural nascido do ventre de Sarai. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se, e a promessa não se cumpria. Então sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela e sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim, Sarai sugeriu que Abraão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. Olha, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura, terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Gênesis, capítulo 16, e versículos 1 e 2. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sarai. O que eles não perceberam é que, muitas vezes, o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Abraão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar o Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Salmos 40 e versículo 1. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então Abraão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito tempo para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo
a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Então, o patriarca responde: E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Gênesis, capítulo 16 e versículo 6. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante sua senhora. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho, que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Nos tempos de Abrão, era comum os homens serem pais mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. E em obediência ao que lhe dissera, o anjo deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado de Sarai e Abrão e que envolvia sua serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa Isaque viria ao mundo. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abraão, Sarai e Agar estavam enfrentando,
e que em nossa jornada nós também passamos. Precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz, obtendo da sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, e versículos 6 e 7. Os anos passavam, e Abrão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abrão aceitou participar do plano de sua esposa, e o plano humano deu certo. Abrão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abrão é marcada por ele. O patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história, e como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías, capítulo 43 e versículo 13. Se gostou do resumo dessa lição, deixe um like. E se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se grátis. Se achar por bem, compartilhe este vídeo com outras pessoas, principalmente com alunos da escola dominical. Vamos juntos aprender na EBD. Um grande abraço e até o próximo vídeo.